Palavra de hoje: saia da janela. Parte final. A Bíblia fala, então, no primeiro dia da semana, ou seja, a igreja é lugar de descanso. Então Paulo, que devia seguir viagem o dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Verso 8: e havia muitas, o que, meus irmãos? Lâmpadas. Na Bíblia nada é por acaso. Essas histórias bíblicas não são meramente histórias, ok? São alegorias espirituais. Lâmpadas aqui nos fala de luz. A igreja é um lugar de luz. Pastor, que tipo de luz? Primeira coisa, a Bíblia fala que lâmpada para os meus pés é o que, meus irmãos? A sua palavra. Olha o que diz Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Primeira coisa, na casa de Deus tem luz porque tem palavra. Paulo está aqui liberando palavra. Não é meramente uma preleção, uma aula comum. Não, é luz de Deus. À medida em que a palavra é liberada entre nós, luz vai resplandecendo no seu coração. A cada semana, o Espírito de Deus nos tem dado palavra neste lugar. Tem vários aspectos. Palavra pode ser alimento, palavra pode ser uma série de coisas, mas eu quero enfatizar hoje o aspecto só de luz. Quando você não sabe o que fazer, pegue a palavra, leia a palavra. Não leia com grandes pretensões, não leia tentando descobrir algo, apenas leia com simplicidade no coração. Leia diante de Deus em oração, entendendo que não é um mero livro, ok? Mas que é inspirado por Deus. A Bíblia é toda inspirada por Deus. Está me ouvindo? Não significa que tudo que está escrito é para você. Tem coisas que estão escritas na Bíblia que não é para você, mas é inspirado por Deus. Entendeu? Então, por exemplo, quando você lê lá em Gênesis, não é? Que a serpente diz para a mulher: é certo que não morrereis. Essa narrativa foi inspirada por Deus, sim ou não? Sim. Deus é que está orientando para anotar. Mas essa palavra da serpente é para nós vivermos, sim ou não? Não. Mas todo mundo, quando lê a Bíblia e ele tem o Espírito, ele percebe essa nuance, essa diferença. Mas você sabe, existe um ataque contra a palavra de Deus. E sabe a coisa mais séria? Hoje em dia, aqueles canais que você acha que são os mais educativos, às vezes são os mais demoníacos. Eu gosto de ver bicho, não vou negar para você. Acho que eu só faço duas coisas hoje em dia: é ver bicho e ver gente cozinhando. Meu Deus, como eu gosto do meu povo cozinhando. Eu vejo eles cozinhando e imaginando tudo o sabor que deve ter. Mas a outra coisa, eu gosto de ver bicho. Aí você vê isso em canais como Discovery, né, BBC, não sei mais o que. Mas de vez em quando esses canais de educativo, eles resolvem falar contra a palavra de Deus. Quantos documentários eu já vi dizendo que a Bíblia é folclore? Folclore, né? Eu ouvi um documentário há um tempo atrás falando das pragas no Egito. Eles disseram de um vulcão que entrou em erupção, por isso é que houve trevas, por isso é que teve chuva de pedra. Eles foram tentar explicar as coisas de maneira natural, mas é tão tolo isso, tão tolo. Eu me lembro de uma história, talvez você já ouviu, vou contar de novo para você. Diz que tinha um garoto na sala de aula, e o professor estava dizendo: você acreditar no que a Bíblia diz é uma coisa absurda. Então ele diz: você vê na Bíblia, quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, aí ele fala: o lugar que eles atravessaram no Mar Vermelho dava água do joelho, era pouquinha água. Aí o menino crente falou: professor, ele fala: pode falar. Ele diz: isso só aumenta a glória de Deus, porque Deus afogou o exército de Faraó em meio metro d'água. Presta atenção, não caia nessa conversa. Tome a palavra como ela é, não ignore a Bíblia, ela é luz para você, entende? Você não tem que ficar repreendendo trevas, você tem apenas que trazer luz. Se no seu quarto está escuro e você perdeu uma chave, não adianta repreender a luz, as trevas. Apenas acenda a luz. Quando vem a luz, você vai achar a sua chave e vai achar até outras coisas que estavam perdidas. Mesma coisa na palavra de Deus. Apenas abra a palavra, vai ter luz na sua casa. Mas nós também somos luz da palavra de Deus. Jesus disse lá em Mateus 5, verso 17: vós sois a luz do mundo. Por isso o texto diz
que ali tinha muitas lamparinas, muitas lâmpadas. Por quê? Cada um de nós aqui é uma luz resplandecendo nesse mundo. Então quando nós nos reunimos aqui, tem luz da palavra, mas tem muita luz aqui também no ambiente espiritual. Então quando há unção, haverá luz no seu coração. Você vai entender as coisas do Espírito. Quantos dizem amém? Veja, Deus vai nos dando níveis diferentes de luz. Nem toda luz é igual. Está me entendendo? No Velho Testamento existiu o tabernáculo. Um lugar que eu vou é na réplica do tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 partes. A primeira parte era o átrio, ok? O átrio, ele não tinha cobertura. A luz do átrio era a luz do sol. Está entendendo? Quais móveis tinha no átrio? Tinha o altar e a bacia de bronze. O altar é a cruz, porque o altar é o lugar que o cordeiro é morto. O altar é o lugar que o cordeiro é morto. O lugar que o cordeiro foi morto foi na cruz do Calvário. Então o altar ficava no átrio. Isso significa o quê? Que a única luz necessária para você entender a morte de Jesus é a luz natural do sol. Essa é a luz que a graça de Deus derramou sobre todo homem. Ninguém precisa de uma luz especial para entender a morte do Calvário. Isso é a luz do sol, havia no átrio. Mas quando você entrava no lugar santo, o lugar santo era fechado. Então não tinha luz do sol lá dentro. Qual que era a luz que havia dentro do lugar santo? Só do candelabro. Havia 3 móveis lá. Havia o altar de incenso. O incenso aponta, tudo aponta para Jesus. O incenso é a nossa oração, é a nossa comunhão com Ele. Uma coisa interessante a respeito do incenso é que o incenso impregnava o sacerdote. E quando ele saía de lá, mesmo tomando banho, o cheiro do incenso não saía dele. De maneira que onde ele ia, as pessoas sentiam o aroma do incenso saindo dele. A mesma coisa acontece com você. Quando você vem para uma reunião como essa, o incenso espiritual vai impregnar você. Está me entendendo? O banho não vai tirar isso de você. De maneira que quando você sair daqui, pessoas vão perceber um aroma espiritual na sua vida. Elas não sabem discernir o que é, mas elas sabem que é algo que vem de você, que sai de você. Você entende o que eu estou dizendo? Lá também tinha os pães, a mesa dos pães. O Senhor Jesus é o pão. Presta atenção. Para você entender o incenso, para você entender o pão, aí precisa de revelação. A luz do sol não resolve. É preciso ter o candelabro aceso. Então, na igreja, a igreja é o lugar santo. Na igreja nós comemos o pão. Na igreja nós temos o incenso. E a própria igreja é o candelabro. Está entendendo? Então veja, quando nós temos a luz do Espírito resplandecendo na sua palavra, nós podemos ter revelação dessas coisas mais íntimas. Mas aí tem uma parte mais profunda, que era o Santo dos Santos. O Santo dos Santos não tinha luz nenhuma, tinha só a Arca da Aliança lá dentro. E lá dentro, a única luz é o próprio Senhor Jesus. Lá em Apocalipse diz que a Nova Jerusalém não precisa da luz da lua, nem da luz do sol, porque o Cordeiro é a sua luz eternamente. No Santo dos Santos, nós enxergamos o que ninguém pode enxergar. Você vai ver uma frequência de luz que ninguém pode ver. É a presença do Cordeiro no nosso meio. Isso é intimidade. Quantos entendem o que eu estou falando? Essas coisas são vitais. Então, no nosso meio há luz. No nosso meio há luz, mas lá fora permanecem trevas. A Bíblia fala lá em Êxodo capítulo 10, quantas pragas vieram no Egito, meus irmãos? 10. A 9ª praga é a praga das trevas. Eu não vou ler com você, eu vou te contar. A Bíblia fala que durante 3 dias houve trevas no Egito, trevas tão densas que podiam ser tocadas. E nesses 3 dias ninguém viu nada. Presta atenção, essas trevas não eram naturais, porque eles tinham lamparinas, eles tinham lâmpadas para acender com azeite. Mas acontece que as trevas espirituais não podem ser dissipadas com luz natural. E a Bíblia fala que na casa dos hebreus tinha o que, meus irmãos? Luz. Olha para cá, no mundo tem trevas, mas na sua casa resplandece a luz da presença de Deus. Na casa de Deus tem luz. O mundo vive em trevas. Às vezes é angustiante ver as trevas que eles vivem, as coisas que eles falam, porque a mente está obscurecida. Não sei se você sente como eu, mas às vezes é angustiante ver uma pessoa em trevas.
mas no nosso meio existe a luz da revelação da verdade. É tão precioso ter luz do Evangelho. Você não se sente privilegiado? Deus tem te dado revelação de coisas que milhões estão nesse mundo, não viram, nem sabem que existe. É a verdade do Evangelho, da graça de Deus. Mas Ele se agradou a trazer essa luz para você. Quantos dizem amém? Aleluia. A Bíblia fala então que um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, caiu do terceiro andar. De qual andar que ele caiu, meus irmãos? Ah, muito interessante isso. Onde é que a igreja estava reunida então? No terceiro andar. Na Bíblia, nada é por acaso. Vou te falar uma revelação agora. Nada é por acaso. Cada andar é um nível. A igreja está no nível mais elevado. Paulo diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então existem 3 céus. O primeiro céu é esse que você olha para cima e vê ele azul. É esse céu nosso aqui, sideral, atmosférico. Ok? Esse é o primeiro céu. É onde nós estamos. O segundo céu é onde estão os principados e potestades. Ok? É onde acontece em batalha espiritual. É o segundo céu, onde estão os demônios. Mas o terceiro céu é onde está o trono de Deus, a presença de Deus. É para lá que nós vamos quando nós partimos, para estar diante da face do Senhor, no terceiro céu. Aí você fala, pastor, a igreja aqui está no terceiro andar. Por que a igreja está no terceiro andar? Porque o cara caiu do terceiro andar. Ele estava na reunião da igreja. Então a igreja estava reunida no terceiro andar. Isso nos fala então que a igreja essencialmente não é desse mundo, ela é celestial. Você não é um cidadão deste mundo se esforçando para viver as coisas do céu. Não. Você é alguém celestial. A sua pátria é o céu. E você está vivendo aqui nesse mundo natural hoje. Presta atenção. Você está sentado com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo principado, toda potestade, todo nome. Porque a igreja é sempre o lugar mais elevado. É a cidade edificada sobre o monte. As coisas de Deus são sempre elevadas. Nunca se engane. O diabo às vezes engana alguns, levando-os a pensar que se ele for viver no pecado, na mentira, no engano, em coisas parecidas, ele não vai cair. Ele está caindo. O diabo quer que ele pense que não, que aquilo é elevado também. Não é. Na Bíblia, todas as vezes que se fala do povo de Deus, da casa de Deus, fala que vai subir. Por isso nos Salmos é sempre, vamos subir à casa do Senhor. Mas sempre que, a Bíblia fala, por exemplo, lá em Gênesis, que Abraão, ele caiu da fé. Ele desceu ao Egito. Qual que é o verbo que é usado? Ele fez o quê? Desceu. Porque o lugar da igreja é um lugar elevado. Quando você sai e vai para o Egito, você desce. Jonas, a Bíblia fala que Jonas, quando quis fugir da presença de Deus, o texto de Jonas diz que ele desceu para Jope. E depois desceu para Tarsis. Sempre descendo. Ainda que é tudo nível do mar. Ele ia pegar um navio. Navios não descem e sobem. Navios sempre estão no mesmo nível. Mas do ponto de vista espiritual, Jonas desceu. Nunca desça, suba. A casa de Deus é o lugar elevado. Nós estamos aqui reunidos no lugar elevado. Você está sentado no terceiro céu. Você está acima de todo principado e potestade. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É claro que você não é o seu corpo físico. Você é espírito. Você é muito maior por dentro do que por fora. Ainda você não sabe como você é, porque você mesmo nunca se viu. Você só vê a casa que você mora. Mas está chegando a hora em que a glória do seu corpo espiritual vai se manifestar. E os filhos de Deus serão revelados neste mundo. E você é um deles. Aleluia. A Bíblia fala então que esse jovem chamado Eutico estava sentado na janela. E a Bíblia fala então que, tomado pelo sono, ele fez o que, meus irmãos? Caiu. Por quê? Porque Eutico na Bíblia simboliza o crente que cai da fé. Pastor, é possível um crente cair da fé? Sim, é possível um crente cair da fé. Mas olha para cá, ele vai voltar. Se não voltou, é porque não é crente. Se é crente, acredite, mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar. Tem que esperar ele gastar todo o dinheiro e chegar lá na pocilga dos porcos. Na hora que ele estiver com fome, ele vai dizer o quê?
Puxa vida, eu era tão abençoado naquele culto domingo de manhã, e um belo dia, olha ele sentado na minha frente, aleluia. Se é filho, volta. Mas Eutico simboliza o crente que cai da fé. Mas tem algo que eu quero falar para você aqui nesse texto. O texto não deixa claro se Eutico morreu ou não. A tradução, eu creio que ele morreu e Paulo orou por ele e ele ressuscitou. Mas o texto não deixa claro isso, ok? Por quê? Fica meio ambíguo. Será que ele ficou só desacordado, dado como morto? Ou será que ele morreu mesmo? Então, o texto não responde isso para a gente com total clareza. Eu volto a dizer, eu creio que morreu e ressuscitou, tá bom? Mas veja, essa ambiguidade, ela está aqui nesse texto, eu creio por uma razão especial. O Espírito Santo quer que você entenda que aqueles que caem da fé, você nunca sabe se eles têm vida ou se eles estão mortos. Aqueles que saem da igreja e que voltam para coisas do mundo, você não tem como dizer se ele era crente ou não. Você não tem como afirmar se ele recebeu vida de Deus ou não. Alguns saem da igreja, mas eles são crentes. E eles podem às vezes afastar da igreja, mas estão clamando a Deus lá. Outros estavam aqui, mas não eram dos nossos. Eles também se afastam. Ambos parece que caíram, mas tem um que a vida ainda está dentro dele. Esse que a vida está dentro dele, o Senhor vai trazê-lo para cima novamente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então é muito importante que você entenda isso. Eu creio que Deus quer nos falar algo a respeito desses que se desviam. Primeiro, por que eles se desviam? A explicação bíblica é muito clara. Onde é que ele estava sentado, meus irmãos? Na janela. O que significa janela? Janela é um lugar que não é inteiramente dentro e também não é inteiramente fora. Janela, portanto, nos fala de fronteira. É uma zona cinzenta. Quem está na janela, está na igreja ou está no mundo? Depende para que lado que ele olha. Entendeu? Na janela ele pode ouvir Paulo falando da revelação. E na janela ele pode ver o bloco passando na rua. Entendeu? Quando o crente vive na janela, significa que ele ainda tem algo do mundo. E aí ele experimenta o melhor dos dois. Por quê? Quem está na janela, ele é crente demais para desfrutar completamente do mundo. Conhece crente assim? Ele até quer desfrutar do mundo, mas ele está estragado. Ele é crente demais para desfrutar do mundo. Mas quem está na janela também é mundano demais para desfrutar plenamente de Cristo. Então ele não desfruta plenamente de Cristo e nem desfruta plenamente do mundo. Ele fica no nem. É o nem. Não é no mundo nem a igreja, é a janela. A Bíblia fala que esse lugar é perigoso, porque na janela você uma hora dessa vai dormir. E esse dormir aqui significa que você vai perder os seus sentidos espirituais. E você não vai cair para a igreja, você vai cair para o mundo. Ele poderia ter caído para dentro, mas eles não caem para dentro, sempre caem para fora. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, primeira coisa, existe queda quando o seu coração está dividido. Entendeu? Domingo de manhã você vem aqui, mas depois, à tardezinha, você vai assistir o show daquele cantor imperdível. Então você vem aqui e você canta louvores e você fala, nossa, estou arrepiado hoje. Mas depois à noite você vai ouvir um stand-up comedy. A maior janela que eu conheço chama-se televisão. Mas ela está perdendo cada dia mais para uma janelinha pequenininha que a gente tem, chamada celular. Você não vai no mundo, mas você assiste tudo. E assiste falando, olha que coisa horrível. Como esse mundo está caído. Olha essa mulher sem roupa. Quer enganar quem, não é? Ele está desfrutando daquilo. Mas ele está na janela, ele não está no mundo. Ele está na janela. Eu não vim aqui para te condenar, eu vim aqui para te segurar. Você não vai cair para o lado de lá, você vai cair para o lado de cá. O Senhor vai te guardar. E a melhor maneira é, saia da janela. Quantos dizem amém? A Bíblia fala o que aconteceu logo em seguida. Ele caiu. Eu falei para você que é sempre, a igreja é o lugar elevado. Verso 10. O que Paulo fez? Qual a primeira coisa que Paulo faz, meus irmãos? Paulo faz o quê? Desce. Eu quero te dar uma palavra hoje de graça.
para que você tenha graça. Não seja como outras igrejas legalistas que saem condenando todo mundo. Olha aí, mundano. Olha aí, eu não te vejo no culto mais. O que foi? Afastou? Decaiu? Então sempre a Bíblia fala que Paulo desceu. É preciso às vezes sair da posição que nós estamos e descer até onde aquele irmãozinho está. E dizer para ele: filho, você não precisa ficar aqui. Volta para casa. Papai está esperando por você. Mas será que ele me aceita? Aceita você de volta. E mandou te avisar que ele não está com raiva. Ele mandou te dizer que o ministério da reconciliação está aqui. Ele não está com raiva de você. Volta para casa hoje, que tem uma festa esperando por você lá. Paulo desceu. Paulo inclinou-se sobre ele e fez o que, meus irmãos? Abraçou. Isso é uma coisa preciosa, porque abraço nos fala de afeto, de aconchego. Sabe, lança fora todo tipo de rejeição. Paulo não ficou perguntando: peraí, o que você está aprontando? Por que você caiu? Que pecado é esse que você está fazendo? Não, Paulo não perguntou nada, ele só desceu e abraçou. Mas Paulo, aquele cujo lenço, demônios saíam correndo na presença, aquele cujo lenço curava enfermos, alguém saturado de unção, saturado, transbordante de vida de Deus, ele pega aquele rapaz. E é aqui que eu te digo que tem ambiguidade, porque Paulo diz: não se perturbem, a vida está nele. Aí nós não sabemos se a vida já estava nele, ou se a vida entrou na hora que ele abraçou. Não fica claro no texto, eu não sei te dizer. Eu pessoalmente creio que ele morreu, e com o abraço de Paulo, a vida voltou para ele. Mas mesmo que não tenha sido assim, mesmo que ele estava só caído, embriagado, desacordado, né, na queda, a Bíblia fala, quando Paulo abraçou, ele falou: gente, a vida está nele. Se a vida está nele, não se preocupem, ele pode voltar. É irmão, é filho de Deus. O lugar dele é na casa de Deus. Você não sabe onde é que tem vida ou não, até a hora que você abraça. Paulo só percebeu quando ele abraçou. Eu não estou aqui dizendo para você sair abraçando as pessoas. Aqui não é uma doutrina do abraço, ok? Aqui em Goiânia tinha uma seita que tinha esse negócio do abraço antigamente. Não sei quantos se lembram disso. Mas olha para cá, não é isso que eu estou dizendo. Abraçar também é importante, é bom, fisicamente. Eu estou falando de algo que é da alma. Significa uma postura de abertura. É um sorriso no rosto. É não condenar, mas ter uma postura de aceitar. Há pessoas que já passaram por aqui e que estão lá fora. Qual a sua postura com eles? É chegar lá e apontar o dedo e condená-los? Só vão perceber vida se eles forem recebidos. E por fim, a Bíblia fala que Paulo subiu de novo. Essa é a coisa mais impressionante do texto. Ele subiu e agora a mesa está completa. Você sabe, a nossa mesa não está completa. Tem pessoas que deveriam estar aqui na casa de Deus e não estão ainda. Algumas não se converteram, outras estão caídas, saíram da casa de Deus. É preciso trazê-las de volta. Paulo então celebra a mesa do Senhor, e a Bíblia fala algo precioso. Diz que ele falou largamente até que hora, meus irmãos? Até o romper da alva. O romper da alva. Paulo não pregou até o sol, o meio-dia. Sabe até que hora que eu e você temos que pregar? Até a hora que formos arrebatados. Paulo não pregou até o amanhecer por acaso, querido. Nada é por acaso na palavra de Deus. É que ele está dizendo que enquanto estivermos aqui, significa que o dia não raiou. Então, enquanto ainda estamos aqui, vamos continuar pregando, vamos continuar sustentando, pregando largamente, pregando abundantemente, enchendo esse mundo da luz do Evangelho. Mas acredite, um pouquinho antes do sol nascer, quando a estrela da manhã aparecer no horizonte, vai ser o arrebatamento. Mas se você estiver junto na casa de Deus, ouvindo a palavra, ouvindo a ministração e a revelação, você será arrebatado junto para o encontro do Senhor. Esse é o nosso tempo. Hoje, do Espírito vem, não entendo bem porquê, mas o Espírito está sobre nós. Por quê? Porque o Espírito e a noiva dizem: vem, vem. Nós temos que estar entre esses que dizem: vem. Estamos de passagem, aqui somos só embaixadores, e estamos aguardando que Ele vem. Mas para nós Ele virá antes do sol nascer.
Antes da noite acabar, já vai alta noite, mas a palavra do Senhor resplandece no nosso meio. Tem muitas trevas lá fora, mas na casa de Deus tem abundante luz. Apresentação: Pastor Aloísio Silva.